Fala pessoal, tudo certo? Bom, vou gravar um vídeo para vocês aqui hoje, pessoal. É um vídeo, uma pergunta que eu recebo assim com muita frequência. A maioria das vezes que eu abro caixinha no Instagram de perguntas, eu recebo esse tipo de pergunta. Então eu decidi gravar, tá? Já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu sempre falo que é muito importante, né? Ajuda bastante. E no final deixar o seu comentário também, beleza? Pessoal, eu recebo muito essa pergunta. Arthur, qual que é o melhor ativo para eu operar? Qual que eu tenho que operar? Eu tenho que operar Forex, eu tenho que operar mini índice, mini dólar. Aqui, pessoal, eu vou focar apenas no mercado brasileiro, tá? Por quê? Porque é o mercado que eu percebo que a maioria das pessoas estão mais envolvidas, principalmente quem opera aqui, quem acompanha meu canal, né? A maioria das pessoas vem através da B3, né? Mas o Forex, né, daqui a pouco eu vou falar a respeito do tema, né, que ele ainda tem uma vantagem a mais no quesito que eu vou abordar com vocês. Então vamos lá, pessoal, o que acontece? Na maioria das vezes muitas pessoas me perguntam assim, Arthur, qual que eu opero? Índice ou eu opero dólar? E a pergunta é sempre essa. E pessoal, na maioria das vezes o que acontece é o seguinte, para quem sabe o mínimo de bolsa aqui, sabe que o ponto no mini índice vale 20 centavos com o contrato. O ponto no mini dólar vale 10 reais. Então aqui a gente já começa. O que acontece? A maioria de vocês que estão aí operando, né, nessa jornada aí, vocês não têm capacidade para operar o mini dólar. Vocês operam ele às vezes de ignorância, por não saber, né, ou de teimosos, tá? Porque a alavancagem do mini dólar ela é absurda. Agora se tratando em questão no quesito análise, né, leitura, gráfico, enfim. Pô, Arthur, qual que é melhor, mini índice ou mini dólar? Eu costumo falar, eu particularmente não acho nenhum melhor do que o outro. Ah, esse é melhor do que esse. Por que eu não acho? Porque depende muito do dia em questão. Por exemplo, acontece às vezes, no período da manhã, enquanto eu estou ali na sala ao vivo, o mini índice não dá nada. Ele ficar totalmente parado, por exemplo, consolidado, enquanto o mini dólar deu possibilidade. Mas acontece às vezes do mini dólar não dá nada e o mini índice já dá possibilidade. Para quem tem um capital interessante suficiente, consegue operar os dois ativos, ok, eu posso acompanhar os dois. Mas principalmente vocês que estão no início, que ainda não tem resultado, eu indicaria vocês fecharem a tela do mini dólar de vocês. Porque a leitura que vocês aprimorarem e aprenderem no mini índice, vocês operam em qualquer mercado, em qualquer outro. Por que eu falei que não ia abordar tanto o Forex, mas que eu ia dar uma palha sobre ele? Porque o Forex a gente ainda consegue uma alavancagem menor ainda. Lá no Forex nós conseguimos trabalhar com microlotes, então você tem ainda uma exposição muito menor. Em questão de leitura, lá nós temos diversos ativos. Então você vai ter ativos lá, por exemplo, que às vezes a leitura ela fica mais interessante no gráfico de 15 minutos, um exemplo. Outro ativo no gráfico de 30 minutos. Só que o bom e o importante de se ter uma leitura gráfica é que a leitura é a mesma. Eu falo para os meus alunos, qualquer gráfico que vocês quiserem operar, usem exatamente a mesma leitura. Então, por exemplo, o que eu falo para vocês sobre pullbacks, por exemplo, pullback nos 50%, isso acontece em qualquer ativo. Observem aqui para vocês verem. Inclusive, né, na sexta-feira o mercado fez uma retração bem interessante aí nos 50 do dia e deu um baita trade aí, ó. Um trade não digo, né? Porque faltou confirmações aqui, mas um baita movimento de alta. E esse padrão aqui, ele se repete. Isso aqui é só uma coisa que eu tô mostrando para vocês, né, pessoal? Porque tem gente que insiste em pensar assim, você opera 50%? Não, pessoal, é só uma leitura. Mas, um topo rompido, vira suporte, uma região de resistência, suporte, um gráfico maior também. Só que quando eu passo para o mini dólar, vou dar um exemplo para vocês. O trade que eu mencionei no último vídeo que eu gravei. Um trade, pessoal, na maioria das vezes, um trade com stop barato aqui no mini dólar, ele vai custar ali na casa de 7 pontos, 8. Esse aqui em questão foi 11, né? 11 pontos aqui com um contrato com o mínimo, você está arriscando 110 reais. No mini índice, um stop médio ali que costuma aparecer é na faixa de 250 pontos mais ou menos. Isso representa que para cada 2 trades no mini índice você teria um no mini dólar, porque 250 pontos ali com um contrato você vai estar arriscando 50 reais. Ou seja, você consegue arriscar 2 trades e 250 pontos, dependendo é um stop bacana, às vezes você consegue até menor, né? Um stop até menos do que isso. E o que acontece? A pessoa não tem margem para operar no mini dólar, porque assim,
Você pode fazer a sua leitura correta, entrar em um ponto correto e tomar stop. Só que se aquilo foge do seu gerenciamento, você não tem uma nova oportunidade para poder trabalhar. E eu acho que o bom, né, do mini índice é que ele favorece nesse quesito. Porque se você tem uma margem muito, mas muito, muito apertada mesmo, cara, às vezes não é nem o caso de você estar operando ainda, e sim de você levantar um capital um pouco maior. Eu, inclusive, falei isso na última live que eu gravei aqui no canal. Então, o que acontece? Se a gente for pegar por essa analogia, né, por esse quesito, eu diria para vocês parar de olhar o mini dólar, ok? E focar no mini índice. Inclusive, pode ajudar muito vocês a não perderem o foco. Eu vou falar por mim. Quando eu vim aqui para B3, quando eu cheguei aqui na B3, né, meu primeiro contato, eu nem olhava dólar, pessoal. Eu só olhava mini índice, justamente porque eu vi que a alavancagem do mini dólar era muito maior. Eu não queria tomar essa alavancagem. Ainda bem que eu tinha essa cabeça lá atrás, mas muitos de vocês não pensam nisso. Então o que acontece? Eu foquei só no mini índice. Eu acho que isso favoreceu muito a minha evolução. Porque às vezes vocês ficam perdidos, vocês não têm leitura nenhuma de gráfico e fica ali mudando mini índice, mini índice, mini dólar, tentando caçar alguma coisa, sendo que vocês estão completamente perdidos. Se você quer aprender leitura, pega um ativo só, e eu sugiro o mini índice por conta disso tudo que eu estou falando, e estuda em cima dele. Porque daqui a pouco sua leitura vai começar a ficar boa e você vai começar a ver resultados, e aí você pode começar a pensar migrar talvez para o mini dólar. Aí tem muita gente que fala assim, mas o mini índice ele tem mais ruído, o mini índice ele violina mais. Pessoal, esqueçam isso, não existe isso. O mercado ele é o mesmo em qualquer segmento. E vai existir vezes que você vai entrar numa operação e você vai ser tirado, como em qualquer outro. Mas não existe isso do mini índice ser impossível de ser operado. Claro que não. Na minha sala ao vivo, de segunda a sexta-feira, nós vemos quase que todos os dias possibilidades de movimentação e o preço segue ali aquele movimento estudado, avaliado ali na sala. Então, às vezes a pessoa ela tem essa concepção porque ela faz errado. E aí ela pegou um trauma do mini índice, que o mini índice não respeita, o mini índice só estopa, porque a pessoa entrava completamente errada. Mas a partir do momento que a pessoa tem uma leitura definida, ela sabe o que ela está fazendo e qualquer gráfico para ela é operacionalizado. Eu vou falar assim, experiência que eu tenho com os meus alunos, tá? A maioria deles, pessoal, começa pelo mini índice justamente por isso. Por quê? Porque a pessoa ela quer ter uma margem um pouco maior para trabalhar o preço. Não adianta você querer pegar um trade só no mini dólar, se aquele trade ali, se você estopar, acabou seu dia. Mas e se aquele trade não evoluir? O que acontece? Aí acabou, você não tem outra possibilidade de trade, vai estopar o dia em um trade. Aí às vezes acontece aquilo, a pessoa deu 9, por exemplo, 9h30 da manhã, o cara tá estopado. Aí tem gente que gosta de falar, não, mas o mini dólar, ele é muito mais técnico, ele respeita muito mais os movimentos. Não, pessoal, não é assim que acontece, tá? Pelo menos não da minha forma de enxergar. Eu acho que os dois ativos dão o mesmo tipo de análise, porque é leitura, é preço. Agora, se fosse uma estratégia, aí eu poderia dizer, não, realmente esse ativo é melhor para essa estratégia. Agora, como é leitura, não tem isso. Então, se um mercado fosse melhor que o outro, a maioria das pessoas migraria para esse mercado. É lógico, é questão de lógica, mas dá sim para ter leitura e para conseguir enxergar movimentos. Basta a pessoa saber contextualizar. Então, se vocês querem uma dica, né, e qual ativo vocês devem focar para evoluir, melhorar a leitura de vocês, não se expor muito, foquem no mini índice. Tá? Arthur, mas e o dólar, cara? Eu gosto do dólar, não tenho tempo para operar mini índice, nem mini dólar, porque eu trabalho, então você fica no dólar. Só que também, de novo, pega um ativo só e passa um período ali naquele ativo. Para de abrir demais o leque, ficar querendo ver muito ativo. Aí o cara quer ver euro-dólar, aí ele quer ver dólar-iene, euro-GBP, ele quer ver um tanto de par de moeda ali, e aí ele coloca aquele tanto de telinha assim, ó. Quantas pessoas eu já vi fazer isso aqui no Forex, ó. Aí o gráfico dele fica desse jeito aqui. Por quê? Porque ele está caçando um par que vai dar a possibilidade de trade para ele. E aí ele tá olhando aquele tanto, às vezes esse cara aqui, ó, esse par que tá dando trade, mas ele tá aqui, ó, disperso, procurando outras coisas. Então, minha dica, foca em um só. Mas e se não der oportunidade ali no momento que eu estiver olhando? Não importa. O importante é você saber o que você está buscando no gráfico e ver se o gráfico vai te mostrar aquilo. Aí com o tempo você pode ver e falar, esse ativo aqui eu não gostei dele, ele é muito lento, a volatilidade dele é muito baixa, porque existem ativos assim.
Aí você fala, não, vou fazer então uma análise, um backtest aqui no par tal. E às vezes você encontra o seu par que você mais tem afinidade. Por exemplo, lá no Forex, eu já falei para todos, eu comecei por lá. O par que eu mais analisava assim por fim era o dólar iene, o SDJPY. E assim, pessoal, era um par que eu me sentia mais familiarizado com a movimentação dele. Por mais que eu não consegui, né, ter resultados assim constantes lá no meu início, mas era um par que eu me sentia mais familiarizado. Então criem essa rotina também de não abrir tanto leque, pelo menos no início. Daqui a pouco, quando você já tiver com a sua leitura ok, quando você já tiver com a sua análise ok, aí perfeito. Lá na minha sala eu acompanho esses ativos, por quê? Porque eu tô lá coordenando tudo e eu tô lá mostrando o que pode acontecer de ambos os ativos, não é algo bagunçado. Mas se a pessoa tá sozinha, ela ainda tá assim tropeçando, né, engateando na questão de leitura, foca em um ativo só, para você não ficar tão disperso. Agora ali na sala novamente, eu faço justamente por isso, porque nós já temos um caminho, uma forma de olhar para o gráfico específica. Aqui eu faço alguma coisa, fora disso eu não faço, então eu consigo acompanhar os dois ativos. Agora eu vou ser sincero para vocês, quem principalmente não está com resultado e acha que ficar abrindo um tanto de gráfico vai conseguir ganhar dinheiro, se engana. Então, para B3, eu indico todos vocês, foquem no mini índice por conta da questão de alavancagem, tá? E vocês focarem em um ativo só e treinar a leitura de vocês naquele ativo. Daqui a pouco, se você conseguir evoluir sua leitura, você opera qualquer outra coisa. A não ser que você esteja operando um setup, algo que, pô, não, só funciona aqui nesse ativo. Aí já é outra coisa, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Eu quis gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta, qual que você prefere? Mini índice, mini dólar? Qual que você prefere? Ah, Forex. Dá para operar Forex? Uma dúvida, pessoal, muito recorrente. Arthur, da forma que você opera, eu consigo operar Forex? Eu consigo operar criptomoedas? Entendo, quem me acompanha um tempo maior aqui sabe que eu não opero setup, eu não opero estratégia, eu opero leitura. É entender a dinâmica dos preços, a movimentação do preço. Inclusive, todas as pessoas que vêm fazer os meus treinamentos, elas vêm cientes que elas não irão vir até mim para aprender uma estratégia, um setup. Elas vêm e com o objetivo de aprender a leitura, de aprender a contextualizar o gráfico. Por quê? É o que eu falo, o conhecimento ele liberta. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você é livre para operar qualquer outra coisa. Tanto é que os meus trades, né? Eu faço alguns trades, poucos mais fáceis, em prazos maiores, swing, position, segue a mesma linha de raciocínio. Inclusive algumas criptomoedas. Às vezes, quando eu quero comprar alguma, eu sempre dou uma analisada ali em gráficos maiores, seguindo o mesmo critério, porque é leitura. Então, leitura não tem esse negócio de, esse aqui é bom, esse não é. Não. Então, para quem está na B3, foco no índice. Se você tem pouco capital, se você não tem uma leitura ainda definida, tá? A partir do momento que você começar a ver ali que realmente você está começando a dar os seus primeiros passos, começando a encaixar a sua leitura, aí beleza, aí você começa a abrir o leque, fechou? Bom, pessoal, é isso. Deixa o seu like aí, ajuda, né, o canal, estamos crescendo aí aos poucos e cada like fortalece. Se inscreve também, deixa o comentário e se você tem interesse aí em se tornar meu aluno, link na descrição se você quer fazer os meus treinamentos e também se você quer me seguir no Instagram, né, interagir comigo, link aí na descrição, é só você clicar aí embaixo. Beleza, pessoal? Tamo junto, valeu!